Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos fazer uma refatoração de guerra. A situação é a seguinte, tem aqui um código de mais ou menos 1000 linhas, com muitos ifs, muitos fors, é de uma aplicação web padrão, né, um service, beleza? E eu quero mostrar para você o que eu faria caso eu caísse de paraquedas numa equipe e minha primeira tarefa fosse, né, organizar basicamente um código que já estava lá, refatorar aquele código para que ele possa ser mais facilmente entendido por outras pessoas e tem que manter, obviamente, a funcionalidade em si. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui ver o código que a gente vai ter que mexer. Então, aqui está a classe, né? Aqui. Então, se você for olhar essa classe, basicamente aqui, né, ela tem 152 linhas. Até o primeiro método não público aqui, né, mas já é um primeiro método com a visibilidade que pode ser chamado de outro lugar além da própria classe, beleza? Então pode ser protegido de pacote ou público. Aqui a gente está vendo um código escrito em Java. E essa classe tem, ó, quase 1000 linhas e tem todo tipo de construção que você quiser. Por exemplo, aqui, ó, rapidinho peguei um aqui para você, ó. If, tem um else, um for, um if, um else, um item aqui dentro, e depois tem um for, um if, um else, e tem um outro for. Tudo isso aqui dentro de um mesmo método, né? Tem um gato passando no seu vídeo aí. Então, né, esse método aqui, por sinal, né? Send all early alert reminder notifications, por exemplo, é um método que, se eu não me engano, tem 124 linhas. Beleza? Então vai dar 831 até a linha... Qual é a linha que vai aqui, pelo amor de Deus? 955. Então, imagina, você tem um método só, que tem, não só pelo número de linhas, que nem sempre, né? Número de linhas de código isoladamente não significa muitas vezes tanta coisa. Mas o composto da análise das métricas, então se a gente for olhar esse código aqui, né? Pelas métricas conhecidas de desenvolvimento de software aí, para sistemas, oh meu Deus, para sistemas que utilizam linguagens orientadas a objeto, a gente tem acoplamento, complexidade ciclomática, que, enfim, né, complexidade ciclomática vale para um monte aí, do mesmo jeito que você tem falta de coesão, enfim, né, você tem algumas métricas que são recorrentemente utilizadas dentro da indústria e não importa qual você escolha, essa classe vai ser mal avaliada. Então imagina que você chegou nesse cenário e você quer refatorar. Uma tática padrão, né? Deixa eu entender como é que está o código aqui, deixa eu entender as coisas. Como é que você vai entender alguma coisa aqui? Tem 15 ou 16 dependências, 28 métodos públicos. Você vai passar quanto tempo entendendo esse código aqui para fazer refatoração? Lembra que refatorar é reorganizar um código de modo que você mantenha a funcionalidade ok e deixe ele mais fácil de ser entendido. E aí você entra de novo naquilo que a gente já conversou aqui no canal, né? O que é mais fácil de ser entendido, qual que é a sua régua e por aí vai. Nessa refatoração eu vou utilizar a teoria de design de código que a gente vem trabalhando aqui, né? Que visa minimizar a complexidade do ponto de vista de entendimento, ou seja, do ponto de vista cognitivo, beleza? Então, a gente vem chamando aí, né, de Cognitive Driven Development, e a nossa ideia padrão é o quê? Estabeleça um limite de complexidade que você aceita e viva sob esse limite, beleza? Então, aqui, ó, numa classe difícil como essa, quando a gente vai utilizando a métrica derivada aí, né, do CDD, então a métrica basicamente é o quê? Para cada branch de código que a gente encontra, a gente conta um ponto. Para cada dependência específica do projeto, a gente conta um ponto. Para cada função como argumento, a gente conta um ponto. Na hora que vai olhar para essa classe, ela tem 145 pontos. Ou seja, né, quando você combinar ifs, dependências e funções como argumento, dá 145 pontos. Você vai refatorar e onde é que você quer chegar? Então aqui a minha sugestão é que num cenário tão apocalíptico como esse, a ideia é sempre o quê? Diminuir muito a complexidade cognitiva, né? Restringir muito
ali a dificuldade de entendimento. Então, imagina que no cenário ideal para uma classe que tem atributos de dependência, ou seja, né, todos os atributos aqui são meramente dependências de outros serviços, de outros códigos, não é um atributo de dado. Ou seja, quando eu falo atributo de dado, é aquele atributo que você manipula sobre o estado dele, ou algo do gênero. Então, quando você tem esse tipo, eu geralmente sugiro que fique em 7 pontos de somados aqui, né, dado a métrica derivada aqui da teoria do CDD. Mas como é que você vai sair de 145 para 7? Até cocei a cabeça aqui, né? Dá até um nervoso. Você tem que diminuir mais ou menos ali, né, 20 vezes a complexidade atual aqui da classe. Em geral, né, um objetivo desse, ele tende a ser frustrante. Ele, para grande maioria das pessoas, pelo menos para mim aqui, né, sair de 145 para 7 parece ser muito distante do que a gente é capaz de fazer no intervalo de tempo aceitável. E todo objetivo, por mais desafiador que seja, se ele passar do ponto do desafio, passa a ser frustrante. Então a gente tem que achar um número bom aqui, né? Um limite que seja alcançável e que continue sendo interessante. Então qual que é a minha sugestão? Começa buscando 50% do cenário apocalíptico. Imagina isso, né? Imagina se alguém te perguntar como é que estava a classe antes e depois, e aí você fala para ela, está 50% menos complexa. Parece uma boa coisa. Você pode depois ir para o lance dos 60% menos complexa. Depois você pode ir para o 70%. Perdão. Depois você pode ir para o 80% e por aí vai. Então, né? E aí você vai tentando diminuir até qual que é aqui o objetivo aqui, né? Se você chegar, né? Perdão, né? Aqui eu quero dizer 40, 30, 20. Se você chegar a 10% do que era originalmente, vai ser incrível. Beleza? Inclusive está até próximo do 7 do número aqui almejado. E aí você pode pensar, beleza, e onde que eu vou mexer? Olha, se você tentar usar a técnica de pontuar e tudo mais, ela geralmente é interessante, porque você vai achar os pontos dentro aí da sua classe, né? Qual método está mais inflado e por aí vai, e você tem um foco para fazer a sua refatoração. Por outro lado, num cenário apocalíptico como esse, os métodos aqui são grandes, cada método vai ter uma pontuação alta, então cada um dos métodos que você for trabalhando já vai dar um resultado interessante. A única coisa que você tem que ter na mente sempre é o quê? Isso daqui agora, né, é o jogo de diminuir a pontuação. Então sempre quando você for trocar, então por exemplo, eu vou trocar esse if aqui por validation utils ponto, sei lá, is null. Se você trocar esse if, esse if aqui, por esse código de baixo, não muda nada. Porque o código de baixo acrescenta um ponto de acoplamento específico e você tira um ponto do if. Entretanto, contudo, se você tem esse mesmo if sendo aplicado em vários lugares aqui dessa classe, já vai adiantar o lado para você. Existem outras situações aqui que você pode achar, por exemplo, de vou tirar um if que manipula o estado do objeto e colocar esse método para dentro do objeto e por aí vai. Você pode fazer também. Mas são 145 pontos. O que é 3 pontinhos da misericórdia em 145, né? É menos de 10%. Aí, menos de 10 não, né? Se for botar, se fosse 100 pontos, 3 seria 3%. Você coloca aí, mas quase 50 é um e pouco por cento, ou algo do gênero, é uma movimentação. Aqui você tem que pensar em mover blocos grandes. Aqui você tem que pensar em mover blocos... Perdão. Aqui você precisa pensar em mover blocos grandes de código para que você consiga literalmente diminuir a complexidade cognitiva aqui, né? A dificuldade de entendimento, beleza? Então aqui eu vou dar um pausezinho no vídeo e vou trazer a minha versão refatorada para te mostrar qual foi a minha tática e falar sobre ela. Segura aí rapidinho.
Então aqui qual foi a minha tática? Deixa eu mostrar para você. Cada um dos métodos que tinha aqui dentro da Early Alert Service Simple eram métodos com muitos pontos de entendimento. Aqui é um trabalho recursivo que você vai fazer, né? Você vai fazer um while aqui, ou pode ser um while, beleza? Enquanto tiver muito difícil, você pode brincar de ir buscando a pontuação, diminuir a pontuação cognitiva. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei para cada um dos métodos, eu fui vindo e fui criando delegates aqui, né? Do próprio método. Então, por exemplo, o create aqui, ó, virou um Early Alert Service Create. Percebe que é uma classe grandinha, ó, tem 345 linhas de código aqui. Mas não tinha o que fazer, esse código inteiro era chamado a partir do método create que estava aqui dentro do Early Alert Service Simple, né? Então, aqui de dentro, executava tudo isso que está aqui. Aqui eu dei um primeiro passo. Qual que pode ser agora o próximo passo? Eu poderia olhar para esse código que eu extraí e aplicar outra rodada, analisar a pontuação aqui, vamos supor que desse 30 pontos, e eu vou de novo, será que eu consigo diminuir de 30 para 15? Você dividiu de novo, e aí você vai dividindo até que você consiga distribuir essa responsabilidade entre várias unidades aí no seu código. Mas a versão final aqui, ó, foi para 306 linhas, era quase 1000. Beleza? Então ficou com 30% e a pontuação dessa classe aqui desceu para 22. E olha só o detalhe, então cada método agora delega a sua execução para um outro objeto. Se você quiser linkar, né, com design patterns, principalmente, né, design patterns, deixa eu pegar aqui o livro, o clássico, aqui, né, se você quiser linkar com design patterns aqui do Goff, basicamente aqui eu criei, né, o resultado final da refatoração é que tem aqui uma fachada, um facade, né, sei lá como é que chama aqui, um façade, sei lá como é que chama aqui no inglês, beleza? Que delega, que esconde toda a complexidade de quem precisa interagir, né, com todos esses objetos de salvar, né, de enviar um alerta aqui, de mandar mensagem para o estudante, de mandar um reminder aqui de notificações, de fechar um alerta aqui, né, de abrir um alerta e por aí vai. E se você for olhar, né, de novo, a gente diminuiu bastante a complexidade quando comparava com o que estava aqui inicialmente. Ela agora foi distribuída entre vários códigos, entre várias classes aí. Então você tem aqui, né, eu tenho começado a chamar, muito inspirado numa conversa que eu tive com o Ricardo, que é um pesquisador lá da Paraíba, que é esse lance que você tem um cluster. Então muitas vezes a sua refatoração vai gerar um cluster de classes intimamente conectadas numa primeira versão, ou seja, intimamente acopladas, e está tudo bem. Porque todas operam juntas para desenrolar uma determinada funcionalidade. Então você tem esse lance, né, de ter um conjunto aqui de classes. Então, essa classe aqui junto com essa aqui do save, né? Fill template parameters, close send all early alert reminder notifications, close early alert, open early alert e por aí vai. Todas essas juntas realizam o trabalho que estava aqui antes. Você pode evoluir na sua refatoração em algum momento, né? Mitigando a complexidade cognitiva e deixando esses módulos, essas classes mais desacopladas, podendo serem reaproveitadas em outros cenários? Provavelmente sim, mas não na sua primeira rodada de refatoração. Beleza? Então, eu queria comentar aqui com você sobre isso, porque eu acho importante que você tenha essa habilidade. Muitas vezes você vai chegar num sistema que tem muitos anos, o código vai estar muito difícil de ser entendido, e muito melhor do que a gente ficar reclamando que o código está difícil de ser entendido, a gente tem uma técnica que seja capaz de reorganizar aquele código e que não necessita que você entenda tudo. Aqui a gente fez o quê? Limitou o que a gente queria de complexidade, sabia onde a gente queria chegar,
movemos blocos grandes de código sem nem entender direito o que aquele bloco fazia, justamente para facilitar o entendimento como um todo. Beleza? Era isso que eu tinha para compartilhar com você hoje. Espero que tenha sido interessante. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Era isso. Tchau!